dos achados lá de Qumran, hein? Ah, muito bem. Beleza, Fabiano. Obrigado. Obrigado mesmo. Então, meus irmãos, dando continuação aqui à nossa sétima aula, Introdução ao Antigo Testamento 2, parte B. Vamos lá. Continuando aqui, nós estamos lendo aqui nos nossos livros, né? Geralmente eu costumo dizer livro-texto, mas nós seguimos o livro-texto do Allison. No entanto, tanto o livro do L. Jr., Gleason L. Archer Jr., como o livro do Hill e do Alton, como o próprio livro que eu tive também como matéria, né? O Cleide T. Francisco, são livros que eu consulto. Então, fazem parte da nossa bibliografia. Vamos continuar aqui no livro do Alton. Eu quero continuar lendo mais algumas partes aqui com vocês. Aqui, e a gente já vai... Eu tinha, o nosso querido irmão Júnior tinha lido uma parte, mostrando aqui as dificuldades que Israel, o contexto, né? O contexto de Isaías é a segunda metade do século VIII a.C. Deve-se lembrar que nesse período o Império Neo-Assírio assumia seu lugar de primeira potência mundial da história. Deixa eu só traçar uma definição. Império Neo-Assírio. Ué, mas peraí. Império Neo-Assírio. Por que há uma diferença entre Assírio, Império Assírio e Império Neo-Assírio? Na literatura vai ser tratada dessa forma porque a Assíria já era um império. No entanto, com a ascensão de Tiglat-Pileser III, quando ele sobe ao trono, essa mesma Assíria, que já era império, recebe agora um novo protagonismo, que é um protagonismo de conquista. E na literatura judaica, cristã, na literatura nossa que estudamos o Velho Testamento, acaba tendo uma conotação mais importante. Por quê? Porque esse imperador, ele vai conquistar a tribo do norte. E Deus vai estar usando os profetas para mostrar que a Assíria está sendo também um instrumento de Deus no castigo ao povo de Deus que tinha se desviado. Logo, Deus usa os seus profetas, isso acontece. Depois que vem o cativeiro, os profetas, alguns continuam profetizando tanto para a tribo do norte quanto para a tribo do sul. No entanto, isso foi um fato que acontece com o povo de Deus e que muda a história do povo de Deus. E a gente vai ver que nos dias de Jesus, Samaria já tem uma nova composição. Depois do cativeiro assírio, a tribo do norte recebe uma nova dimensão, eu diria, cultural. Há um novo povo que surge ali, que não é muito bem visto pela tribo do sul. Então, perceba que a gente está estudando o profeta Isaías bem nesse contexto, que é o contexto em que ele está profetizando e ele vê o que? Parte do povo dele se tornar agora cativo de um império e uma coisa terrível acontecer. O cumprimento das profecias de outros profetas está acontecendo. E por que o nome Neo-Assírio? Porque é uma nova fase. Então, a Babilônia também vai receber isso nos dias de Nabucodonosor. A Babilônia também já era um império, no entanto, ela está bem distante. O Egito também era um império, mesmo que eles tivessem momentos de mais expansão, menos expansão, mais força, menos força, durante algumas décadas ou até séculos, a gente vai ver que a Babilônia, depois que ela conquista Israel, na história e na literatura, vamos chamar neobabilônico, que aí é a nova Babilônia. Ou seja, é a nova Babilônia agora na sua expansão, como agora foi a Neo-Assíria. Porque na hora que ela passa a se tornar uma potência mundial, a literatura vai chamar ela de Neo-Assíria. Assim como a Babilônia. Tá bom? Tudo bem até aí? Ok. Joia. Então o Júnior leu aqui para nós, né, Júnior? Toda essa parte, né? Joia. Então, aqui o livro-texto mostra um pouco, né, essa parte sobre os reis assírios, mostra aqui a trajetória deles, Babilônia, e vem Israel, a mesma coisa, está um pouco ruim, porque no livro já aparece
com bastante dificuldade, né? Seria uma foto um gráfico bem difícil de ver. Podem ver que aqui mostra a Síria, a Babilônia, como império, e o Egito também. Podem ver que o Egito também, irmãos, indiferente daquela experiência que o povo de Deus teve, ele continua ainda com as suas dinastias. Ó. Dinastia 15ª, Núbia. Dinastia 16ª, né? E continua, tá bom? Vamos ler o segundo ponto aqui. Leia para nós então, Júnior, por gentileza. A invasão de Judá pelo rei assírio Senaqueribe em 701 a.C. resultou no envolvimento de Ezequias na coligação anti-assíria. Isso causou a destruição de várias cidades fortificadas de Judá e, finalmente, o cerco de Jerusalém. Ao contrário do pai Acaz, Ezequias confiou no socorro do Senhor e o exército assírio foi destruído. Guarda aí, olha que interessante, meus irmãos. Aqui já começa a entrar em situações bem interessantes envolvendo quem? Judá. Mas lembram de Ezequias? Daquela situação, pode ver Senaqueribe. A Bíblia vai fazer vários apontamentos, e inclusive o profeta Isaías vai mencionar sobre isso. Continua para nós, por favor. Era um tempo de medo e incerteza política. Os assírios aterrorizavam a população do antigo Oriente Médio com um programa agressivo de dominação. Dá uma pausa até aí, Júnior, por favor. Perceba, irmãos, qualquer semelhança é mera coincidência, não? Concorda? Pode ver, a gente está vivendo dias de medo, de incerteza política, geopolítica. A gente está vivendo, muitas vezes, conflitos mundiais. Essa semana, por exemplo, o presidente da França, Macron, ele fez um pronunciamento, no mínimo, esquisito, dizendo que eles não seriam vassalos dos Estados Unidos. Isso chocou demais o meio jornalístico, porque todos nós sabemos que a OTAN, de uma forma ou de outra, está alinhada demais com os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos comanda. E como ele pode dizer isso? Né? Ele dava uma ideia no seu pronunciamento, mostrando que antes dos interesses da Europa ou da OTAN, tem os interesses da própria França. E que se eles precisassem se aproximar da China, eles se aproximarão. Agora, é no mínimo esquisito esse pronunciamento. Mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, já é um pronunciamento de uma suposta mudança de panorama internacional. Vocês viram que essa semana, por exemplo, a presidente de Taiwan foi visitar um líder americano, que é muito prestigiado lá nos Estados Unidos. Isso causou uma reviravolta em toda a região asiática, e até hoje nunca se viram tantos aviões e navios ao redor de Taiwan. Ou seja, a gente está vivendo momentos de muita tensão mundial, geopolítica, que, guardem isso, Israel viveu na tribo do norte, Israel viveu na tribo do sul. Tudo isso Deus permite e Deus tem os seus propósitos. Por isso que estudar a história do povo de Deus é aprender com eles e saber que Deus está no controle, mesmo que a gente não entenda, né? E é bem interessante essa questão. Pode continuar lendo, Júnior, por favor? O país podia optar por ser vassalo, pagando um tributo anual e fornecendo tropas auxiliares aos assírios. Mas ao menor sinal de deslealdade resultava em reduções territoriais e maior controle assírio do governo, sem mencionar a cobrança de impostos mais pesados. Pode continuar? Pode continuar. Por trás de tudo isso, existia a ameaça da deportação, com a perda da independência política. O programa de deportação... Deixa eu dar uma pausa até aí. Irmãos, guardem isso. Irmãos, como tudo na vida, alguém paga a conta. Se há um império que está em expansão, alguém tem que pagar essa conta. Uhum. Esses exércitos que avançam, esses exércitos que conquistam, eles estão de serem mantidos.
Vão ser mantidos com o quê? Com os cofres públicos da nação dominante? Com os nobres daquela nação? Ou com os conquistados? Entenderam? Irmãos, por isso que, ao mesmo tempo, eu quero até agora... Eu ainda não entrei nos esboços dos slides que eu quero tratar, porque eu quis gastar um tempo aqui, porque eu acho que é importante esses... Percebam, irmãos, como que parece um retrato dos nossos dias isso. Só muda o panorama, né? Só muda o panorama. Deus levantando seus profetas na tribo do norte, na tribo do sul. Agora Deus levanta quem? Um profeta no palácio, como eu aprendi com o pastor Robson Couto, do seminário IBADE, que eu achei fantástico isso. Ele coloca como Isaías o profeta dos palácios, o profeta das cortes, o profeta real. No meu livro-texto aqui do Cleide Francisco, eu achei muito interessante que ele começa falando sobre Isaías, ele fala uma coisa muito interessante, eu quero até ler com vocês, mas é muito interessante quando a gente começa a ver como que eu posso dizer, que Isaías, ele foi uma pessoa muito importante, e ele era de família nobre, inclusive. Possivelmente, Isaías, ele fazia parte da elite do seu povo. Isaías não era uma pessoa comum. Olha só essa frase aqui, quer ver? Eu estou pegando isso do Robert Ley, que é o esboço bíblico. O profeta Isaías era um homem de sangue real. Seu pai, Amós, era um dos filhos mais novos de Joás, rei de Judá. Sendo um homem de personalidade marcante, torna-se estadista, exercendo poderosa influência a bem da nação. Casou-se com uma mulher que possuía o dom de profetizar e teve pelo menos 2 filhos, 7,3, 8,3 e 18. Trabalhou 60 anos e morreu mártir no reinado de Manassés, segundo a tradição, aos 120 anos de idade. Eu gostei dessa ideia, eu queria gastar um minuto agora aqui falando com vocês, porque aquilo, irmãos, um convertido, ele é um convertido indiferente de onde ele está. Isaías, ele é uma boa inspiração, sabe para quem? Para Daniel. Ele é nobre, ele é da corte, só que ele não faz da sua nobreza um status só para ele. Ele é um nobre monarca, mas ele tem a teocracia como sua regra. Ele se torna um estadista teocrático para abençoar seu povo. E eu achei fantástico essa ideia. Eu aprendi também, eu não me recordo qual foi o professor, tive grandes professores no seminário, mas ele dizia o seguinte, que o profeta Isaías, ele tinha a cabeça nos céus e os pés na terra. Ele tinha a palavra de Deus na sua mente, nos seus lábios, e na sua mão ele tinha o jornal e ele pisava em solo, em terra. Dando uma ideia do seguinte, ele tinha a Bíblia em uma mão, um jornal na outra mão, um coração nos céus e o pé na terra. Dando uma ideia do que ele profetizava, mas ele vivia intensamente a sua realidade. Ele fala com o rei, ele fala com os nobres, ele fala com os sacerdotes, profetas, ele fala com a nação, ele fala do futuro, e ele também, no meio de tudo isso, ele consegue, mesmo vivendo na corte, continuar sendo uma pessoa piedosa, que leva essa mensagem tanto para a sua nação, como ainda tem uma mensagem profética para as outras nações. Olha que fantástico. O que eu vejo em Isaías? Uma inspiração para aqueles que Deus separa para quê? Para a administração pública. O profeta Isaías deveria ser lido por cristãos que estão na política. Por quê? Porque ele vai ser uma boa referência de como se comportar. Pode ver, como o Robert Lee disse, ele é um estadista que continua fazendo a obra de Deus ali onde ele está. Diferente de Miqueias, que era contemporâneo a ele, e veio de uma outra história. Lembra de Amós e de Oséias, nós tratamos aqui? Perceba, irmãos, como Deus vai levantando pessoas em todos os setores para a glória de Deus. E então, inclusive, Isaías era filho de um Amós também, né, pastor?
Então, por isso aqui que o Robert Lee deduz que pode ter sido um dos filhos mais novos de Jeoás. Jeoás era o rei de Israel. Amós era um dos filhos. Ou seja, ele era um príncipe, mas ele não se conteve por ser um príncipe apenas. Ele se tornou, de fato, um príncipe de Deus, como Jacó, como Israel, um príncipe de Deus. Irmãos, é apaixonante quando a gente vê. E aí, bom, ele morre, segundo a tradição, cortado ao meio. A Bíblia não fala. Lá em Hebreus, quando Hebreus registra que muitos sofreram e alguns foram cortados no meio, possivelmente o escritor de Hebreus está fazendo uma alusão ao profeta Isaías, que mesmo depois de velho, mesmo depois de ter feito tudo, ele não se vendeu a nada nem a ninguém, foi cortado ao meio, literalmente. Nós não sabemos se foi na horizontal, se foi na vertical, não importa, foi uma morte trágica de um ancião, como disse aqui o Robert Lee, aos 120 anos de idade. Não era alguém da corte para morrer assim, muito menos um servo de Deus, mas ele não voltava atrás, ele acreditava. E isso que está escrito de Isaías não está escrito em nenhuma parte da Bíblia, que ele foi cortado ao meio. Quando Hebreus faz a citação, ele está fazendo uma citação de que houve profetas. Deduzimos ser Isaías, porque na tradição rabínica, dentro dos escritos apócrifos e escritos judaicos, conta-se a história de Isaías, o profeta que ele foi cortado ao meio. Mas não é livros inspirados, é livros da tradição judaica. Então é bem interessante, a gente vai ver já já isso nos slides, tá bom? Então é interessante, né, irmãos? Vamos lá, continuando aqui. Júnior, pode ler rapidinho aqui a última parte, por favor? O programa de deportação foi criado para destruir o senso de nacionalismo ou identidade política. O objetivo era a assimilação dos povos estrangeiros em um grande império étnica e politicamente genérico. Todavia, para os israelitas, era uma questão teológica. Eles eram um povo escolhido e separado por Deus, que vivia na terra prometida. Terra essa que o próprio Deus lhes entregara. A política síria era uma ameaça à distinção de Israel do ponto de vista da aliança. Ou seja, essa questão da deportação à Síria era terrível, principalmente por causa dessa miscigenação. Eles poderiam perder a identidade, já que eles eram povo da aliança, e essa aliança, olha como isso é forte, hein, irmãos? A aliança, ela tem identidade, ela tem conceitos, ela tem estilo próprio. Por isso que Deus também preserva a tribo de Judá. Porque não tem como você preservar a aliança, que é uma verdade absoluta, sem manter essas tradições, mesmo que eles não fossem perfeitos. No momento da miscigenação, você altera a aliança, você cria essa mistura e você perde o que? A identidade. Logo, você perde as suas histórias, né? E aqui ele vai trazer um esboço de Isaías, tal. Não vou gastar muito tempo com isso, tá, irmãos? E aqui vai vir a mensagem também do livro, né? Leia para nós, Gil, aqui rapidamente essa parte, a mensagem, por favor. O material do livro de Isaías é organizado de forma que destaque a integridade de Javé, o Deus da aliança. Isso se vê nitidamente no contraste entre as ações dos Segunda Reis, Acás, Ezequias. Acás não confiou em Javé e pediu ajuda aos assírios durante a crise política que apresentava, contrariando o conselho de Isaías. Isso deflagrou uma série de crises. Ezequias, apesar de no princípio ter contado com a ajuda egípcia, dependeu de Javé e foi livrado de forma poderosa. Desse modo, ele se tornou um grande exemplo de como Deus, na sua soberania, pode livrar o seu povo. Essa foi uma lição importante para os israelitas exilados. Eles foram encorajados a confiar no Senhor em momentos de grande dificuldade. Joia, joia. Até bom, até aí tá joia, tá joia. Então, vocês veem, irmãos, aqui é uma mensagem. E percebam que a dependência era fundamental, né? Pode ler essa outra parte, Gil, por gentileza. Ainda que alguns oráculos deem tal ênfase, isso se torna mais claro na sua organização.
O propósito do profeta era transmitir as palavras de Deus, os oráculos da primeira parte de Isaías, no capítulo 1, versículo 39, e o 39. São, na maioria, de acusação e juízo. Os capítulos 40, 66 lidam mais com o perdão divino, livramento e a restauração de Israel. Joia. Então aqui vai vir a estrutura e a organização do livro, mostrando aqui algumas divisões. Como vocês bem sabem, agora eu quero usar aqui essa ideia, que essa ideia é muito interessante. Do capítulo 1 ao 5, leia para nós, irmã Maísa, pode ler para nós? Há muitas controvérsias relativas à natureza dos capítulos de 1 a 5, já que a comissão formal de Isaías é narrada no capítulo 6. Alguns alegam que o trecho de 1 a 5 contém oráculos anteriores à visão de Isaías no ano morte de Uzias. Outros acreditam que os 5 capítulos servem de introdução ao livro pela seleção de oráculos de diversos períodos do ministério do profeta. Quer tenha sido compilado, quer seja antigo, esse material serve de introdução adequada ao livro e aos seus temas. Muitos oráculos de acusação provêm dessa parte. Joia. Agora, uma coisa é determinante ao capítulo 6, do capítulo 6 em diante. Então, por gentileza, Maísa, o capítulo para nós. Até essa parte só, grifada? Não, pode ler todo aqui. O capítulo 6 pode ser considerado a conclusão da introdução ao sugerir que o povo não daria atenção às mensagens de Isaías. Sua pregação desprezada serviria de confirmação da culpa de Israel estabelecida pelas acusações nos capítulos de 1 a 5 e resultaria na destruição final. Agora, é claro que essas estruturas e organizações do livro, elas são muito interessantes e a gente pode aprender muitas coisas com elas. Eu trouxe aqui até um material que eu queria mostrar para vocês, rapidamente. Irmãos, como é uma aula de introdução, você vê, hoje eu quero gastar um tempão em Isaías, porque eu acho que ele é de muita relevância, mas eu até mesmo deveria ter sido mais sucinto e ser mais sucinto. Mas eu quero mostrar para vocês que um material como esse de Isaías, a melhor coisa, logo depois de vocês lerem, relerem o texto sagrado, pelo texto sagrado, é vocês pegarem bons materiais como esses, por exemplo. Ó. O comentário bíblico de Brodman. Eu amo esse comentário. É uma pena que eu não tenho todos os números, né? Porque ele era da Joep, eu só tenho alguns. E aí, em vez em quando eu procuro na internet, mas é muito difícil de achar. E quando se acha, o preço é muito grande, né? Por exemplo, outro comentário bíblico muito bom. Moody. Aqui são dos nossos irmãos da Batista Regular, né? Imprensa Batista Regular. Eu, particularmente, sou apaixonado pela literatura da Batista Regular. Tem até uma piadinha. O pessoal brinca, né? Por que Batista Regular? Né? Chegou para o irmão, perguntou, né? Tinham 2 igrejas batistas próximas. Aí um irmão bateu na palma naquela igreja e falou, aqui é a Batista Regular? Ele falou, não, Batista Regular é lá na frente, aqui é a boa. Né? Piadinha boa. De briguinha de Batista, tá, irmãos? De briguinha de Batista. Né? No português, Batista Regular parece que esse é regular, né? É regular. Mas olha que interessante, né? É que no português regular virou algo assim comum, né? Isso é regular. Mas quando você participa de alguns esportes, principalmente C, esportes... né? Hã? É nota C, né? Regular. Para nós, nota C, exatamente regular. Mas, na realidade, quando nós participamos de esportes, e vou pegar o exemplo do tênis, um tenista que não é regular, ele não tem vida atlética saudável. Porque ele tem que ser, no mínimo, regular. A ideia de regularidade remete à ideia de ele é bem competente. Eu sou regular, é que eu tenho que... Lembra daquela palavra que, em vez em quando eu uso, ordinário? Eu pratico a ordem. Eu sou regular, ou seja, eu sou um batista que estou em ordem. E eu sou uma pessoa que me mantenho
naquela constância. Eu não fico oscilando. Então, eu sou regular, eu tenho regularidade. Mas no português, de uma forma geral, não é boa, né? Então, aqui, vamos dar uma palmatória aos nossos irmãos da Batista Regular. A literatura deles é muito boa, tá? Tá ligado a mediano também, né? Então, para nós, o regular é mediano, né? Né? E o mediano para nós é medíocre, né? Isso, Você vê isso. como que é uma questão de ajustes, né? Até mesmo na língua, a gente vai, a língua ela é viva e algumas palavras que se usavam não são tão úteis. Por exemplo, um corredor de Fórmula 1 que não é regular, ele não consegue chegar no final da corrida. E um corredor de Fórmula 1 regular já é um sucesso, ele chega até o final. Muitas vezes chegar até o final... O medíocre tem uma conotação pejorativa, né? E o regular para nós também virou, né? Então, por exemplo, irmãos, o que eu aconselho vocês fazerem? Um comentário da Bíblia. Esses livros que eu separei aqui só para mostrar para vocês, e muitos outros, por exemplo, literaturas como essa, eu vou pegar um qualquer aqui, ó, da Editora Vida, por exemplo, o Novo Comentário Bíblico Contemporâneo, né? Que é de Atos, no caso. Mas esses comentários vão ser muito importantes para a gente entender melhor essas estruturas. E principalmente para dissecar o conteúdo na sua essência do livro. Eu tenho também ali, aqui acabei não pegando, versículo por versículo do Champlin. No caso, eu tenho só do Novo Testamento, eu não tenho do Velho Testamento. Mas eu quero uma hora comprar esse material. E eu, particularmente, prefiro comprar em livro. Porque livro é diferente, né, irmãos? Eu tenho meu Kindle, eu uso bastante meu Kindle, mas é diferente. Eu ainda sou da velha guarda, não dá para comparar com o livro, né? Tá bom? Então, essas estruturas, elas são muito boas e muito úteis. Agora, eu gostaria de fazer um comentário aqui com relação ao capítulo 6, irmãos. Podem ver que Isaías ele vai ter uma experiência com Deus singular aqui no capítulo 6. Vocês lembram qual foi aquele momento, né? Vocês lembram? Dono de Deus. Exatamente. Até o capítulo 5 ele já é um profeta da corte, ele é um profeta especial, mas a partir do capítulo 6, algo muda, uma chave muda na vida dele. E aí ele profetiza de uma forma muito mais, eu diria, talvez com mais revelações, com mais iluminações, com mais profundidade. Claro, tudo por causa da vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Perceba que ele não se explica direito. Ele simplesmente diz que ele passa por aquela experiência, ele vive essa experiência e ele continua nessa experiência. E para mim, Isaías 6 é o Peniel de Isaías, é o Vale do Jaboque de Isaías. É o momento em que ele vira uma chave. E por que eu estou falando isso? Podem ver que ali, quando ele fala que ele fazia parte de um povo de lábios... Vamos ler Isaías 6, irmãos? Vale a pena a gente gastar um minuto agora. Isaías 6, vamos lá. Isaías 6. Pode ler do 1 até o versículo 7. Quem quiser. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou como um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Magnífico. E aí, pode ler o 8 também para nós. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele reconhece que ele vivia no meio de um povo impuro, tinha lábios impuros, tem a visão do eterno. O sumo sacerdote tinha uma prática de trazer a brasa do altar e entrar no Santíssimo Lugar como gesto de purificação. E ele, no meio de tudo isso, é como se ele passasse por uma experiência sagrada tão maravilhosa que ele recebe ali uma palavra por parte de Deus, por parte desse ser divino. E ali, no mesmo momento, ele acredita. Logo depois da vocação e do apelo, ele se dispõe. Então, o que eu queria destacar aqui, irmãos, pode ver que quando a gente vai para aqueles caminhos de uma teologia liberal, aí eu digo, então, tá bom, vamos lá. Vamos duvidar aqui dessa experiência de Isaías. O que a gente vai ganhar com isso? A gente só vai perder. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Ele está entrando diante de uma nova fase, ele está vendo o trono de Deus, ele está vendo a glória de Deus, e a reação dele é única. Vou morrer. Estou perdido. Ai de mim. Ai de mim. No entanto, como que a gente explica essa situação? Como a gente explica que ele está vendo os serafins? Como a gente explica essa experiência poderosa na vida dele? Como a gente explica essa fé que purifica ele, que dá a ele um toque, consagra a vida dele, e que realmente ele entende um chamado e ele se dispõe, senão pelos olhos da fé. E o fato é, ele se dispõe e aí ele se torna de fato um profeta singular. E agora eu quero fazer uma leitura aqui de um parágrafo do Cleide Francisco que diz: o livro de Isaías é justamente considerado o maior de todos os livros proféticos do Velho Testamento. Nele, o messianismo profético atingiu seu ápice, tornando-se como se fosse o principal dos escritos do Novo Testamento. O tema de Isaías é santidade a Deus. E esta santidade não significa apenas justiça e pureza, mas o ideal de um mundo perdido a ser ganho para o Senhor. Assim, de um lado temos a graça perdoadora e do outro a pureza que consome a iniquidade. Então, percebam que ele, depois dessa experiência poderosa e depois dessa disposição favorável, se torna o profeta mais importante do Velho Testamento, porque nós conhecemos ele, isso é uma tradição magnífica, que ele é o profeta messiânico. Ninguém falou do Messias como ele. Aí eu te pergunto, tem a ver com essa experiência ou não tem? Tem. Tem a ver com essa vocação ou não tem? Tem. Se a gente tirar o lado da fé, a gente perde essa beleza. Mas quando a gente mergulha nisso que essa literatura tão abençoada e conservadora traz para nós, a gente só ganha. E agora falando um pouquinho sobre os manuscritos de Qumran, irmãos. Vocês já viram nas aulas passadas, nós mencionamos brevemente, que em 1900 ali na década de 50, foi achado aquilo que a gente fala que são os escritos do Mar Morto, que seriam ali nas cavernas de Qumran. E dentro dos achados arqueológicos, acharam-se rolos intactos do profeta Isaías. Muitos outros rolos que estavam dentro de jarros no meio da caverna, ao longo dos séculos, as pessoas quebravam achando que poderiam ter ouro dentro desses vasos. Então, muitos fragmentos de várias porções da Bíblia foram perdidas. Mas em 1948 em diante, por volta disso, foi achados manuscritos de Qumran nessas cavernas. E quando pegaram esses rolos e fizeram a prova do carbono 14, viram que esse texto de Isaías ele era antes de Cristo, que foram deixados possivelmente pelos essênios. E quando pegaram esses livros das cavernas de Qumran, os achados de Qumran, o que eles fizeram? Eles foram verificar se realmente o texto que eles tinham achado
ali nos rolos, estava igual à nossa Bíblia. Irmãos, agora guardem isso. 2000 anos se passaram praticamente. Porque os essênios viveram ali por volta do segundo século e do primeiro século antes de Cristo. Então, esses textos eram dessa época. Esses textos ficaram guardados por mais de 2000 anos. Ali por volta de 1950, acham esses manuscritos. E aí eles vão fazer, então, a verificação se realmente os textos de, por exemplo, Isaías, que estavam ali nesses rolos, estavam batendo. E chegaram à conclusão, irmãos, que palavra por palavra tinha sido preservada. Qual foi a grande mensagem? A grande mensagem é: somente Deus poderia ter feito isso no meio do seu povo e no meio da sua igreja e no meio da história do povo de Deus. Porque se passaram praticamente 2000 anos em que o profeta, alguns essênios guardaram ali os escritos, e esses escritos ficaram guardados. Aí talvez você diga assim: mas pastor, por que isso é tão relevante? É muito simples, irmão. Do Novo Testamento, nós temos muito material que prova a historicidade. Do Velho Testamento, temos muito pouco. E aí eu te digo, seria por acaso que o profeta messiânico ficou guardado? Ou seria para validar realmente a veracidade e a influência desse profeta no meio do povo judeu e principalmente na história da igreja agora? Porque depois da Reforma Protestante, irmãos, muitos liberais que questionavam o Velho Testamento, uma das falas dos grandes liberais era: como você prova que esse texto é de Isaías? Como você prova que esse texto é de Moisés? Como você prova que esse texto é de Jeremias? Como você prova que não teve alteração? E aí vem, então, e se descobre esses escritos de Qumran. E qual é a conclusão que a academia chega? De que somente Deus realmente fez isso. E se houve essa preservação durante 2000 anos, por que não haveria durante os outros 500 anos antes de Isaías? Estão entendendo, irmãos? E como eu disse, logo o profeta messiânico, logo o profeta Isaías. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Deu para entender essa ideia aqui? Ficou alguma dúvida ou não? Ou seja, foi algo de Deus mesmo, né? Glória a Deus. Exatamente, Gil, é algo de Deus para mostrar o seguinte, que quem preserva a Bíblia não é a igreja, não é uma denominação, não é o grupo, é o próprio Deus na história. Amém. Ele vai separar homens e mulheres, vai separar grupos para preservar essa palavra ao longo da história, como foram os essênios. Deus preservou, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Agora então, irmãos, deixa eu ver que horas são. Vamos lá. Então, irmãos, olha, eu nem vou abrir agora aqui, eu só vou dar uma pincelada no livro do Ellison, nas folhas aqui do Ellison, porque eu gostei bastante do material dele, porque ele traz bastante autoria, ele traz bastante detalhes, né? Temos a questão do título, né? Temos a questão do autor, que é o próprio Isaías, e aí o que acontece? E aí vem aqui um esboço bem legal, gostei desses esboços do Ellison, achei muito legal. Eu gostei da maneira em que ele subdivide, dá uma ideia assim bem explicada, por exemplo, ó, profecia e condenação, julgamento e livramento de Sião, julgamento das nações devido à sua orgulhosa independência. Pode ver, ó, ele fala a Babilônia, a Síria, a Filistia, né? Moabe, a Síria, a Etiópia, Egito, Babilônia, Edom, Arábia, Jerusalém, Tiro. Ou seja, ele pega todo mundo. Ele é um estadista, assim, sem medo, né, de ser feliz, né? Julgamento de toda a terra antes da glória do reino de Deus, né? O julgamento de Israel devido às alianças seculares, grande julgamento em favor divino, o dia do Senhor. Agora, quando ele fala aqui de julgamento de Israel, você tem que lembrar o quê? Que é Israel o quê aqui, irmãos? Tribo do norte, né? Reino do norte. Tribo do norte. Ele não está falando de Judá. Então, profecias de confirmação, profecias de consolação, capítulo 40 ao 66, eu achei bem legal. Aí vem aqui os debates sobre a autoria, vale a pena vocês
gastarem um tempo sobre essa questão, tá bom, meus irmãos? Então, quer ver aqui o que eu queria destacar aqui. Pode ver que a data em que foi escrito, pode ver que aqui ele já coloca 680, né? 740 a 680. Dá uma ideia um pouquinho diferente. Agora, olha que interessante. Tudo indica aqui, essa parte, tudo indica que ele escreveu a maior parte do livro, do 1 ao 39, durante os reinados, olha que legal. Isso é muito legal. Os reinados de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequiel e o restante do capítulo aqui durante o reinado de Manassés. Olha só que interessante. Então, dá para ver que ele foi realmente um estadista como poucos na história de Israel. Ele pega vários reinos, né, pode ver, vários reis, e ele continua sendo boca de Deus durante esse período. Eu achei isso muito interessante. São poucos os homens de Deus que têm uma experiência tão singular, né? Mas ele teve essa experiência, né, irmãos? Tá bom? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Daniel também, né? Passou por alguns governos, né? Sim, sim, parecido. Por isso que eu falei que talvez, quem sabe, Isaías foi uma boa inspiração para Daniel, né? Nós não temos menção disso. Mas essa questão da referência, ela é muito legal quando a gente tem boas referências, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, ele está na corte, ele não pode ser um crente. Quem disse que ele não pode? Quem disse que ele não pode, né? Então aí o autor aqui comenta, inclusive, que seu sofrimento sob o reinado desse rei pode ter contribuído para o texto pungente do sofrimento vicário do servo do Senhor. Aqui ele está falando de Manassés. Lembrando que Manassés foi um rei mau. Manassés foi um rei mau. Lembra que dos reis de Israel, praticamente todos os reis maus, com exceção de Geu, que praticou alguma coisa boa, mas mesmo assim bateu na trave, né? Nadou e morreu na praia. Dos reis de Judá, que se mantiveram dentro da mesma família, a única questão que teve como exceção foi a rainha Atalia, que ainda foi uma exceção, porque ela foi uma rainha durante o período, mas tudo se manteve na linhagem de Davi. Já dos reis da tribo do norte, passaram por várias mudanças e várias dinastias. E mesmo assim, foi mais curto aquele período do reinado, né? Então, joia, vou agora para os slides, tá, meus irmãos? Aqui eu gostei bastante dos comentários do Ellison, porque ele trata mais detalhes do livro, trabalha um pouco mais aquilo que o Júnior falou na aula passada, sabe, Júnior? Ele trabalha um pouquinho mais os detalhes, ele incrementa, ele dá essa riqueza, entendeu? O que foi, sim. Eu achei bem interessante. Achei Você vê como os livros se completam, estão entendendo, irmãos? Eu achei Pode melhor falar, a leitura dele do que do Arque Júnior. Achei esse aí bem melhor. Então, eu particularmente estou gostando de dar mais aula no Rio e no Alto, mas agora aqui no Alisson, em Isaías, eu achei que ficou muito melhor o que ele trabalha, né? Inclusive, deixa eu só fazer aqui, ó, contribuições singulares de Isaías. Eu achei muito legal essas partes aqui, ó. Olha só, irmãos, ó, contribuições singulares de Isaías. Aqui. Isaías, a Bíblia em miniatura, eu achei fantástico, porque de fato ele tem 66 capítulos, né? E o assunto que ele trata é muitas vezes bem interessante também com relação a mostrar o sofrimento, a bênção, a restauração, o Messias. Então eu achei assim, bem interessante bem inteligente, vamos dizer assim, essa divisão, no caso, essa contribuição. Aqui, o segundo ponto, teologia de grande alcance de Isaías, né? Dando essa ideia de ser um profeta que ele consegue profetizar para a sua nação, para o rei, para a corte, para o povo e para as outras nações, para o futuro. Ou seja, é simplesmente muito interessante. O tema dele, que é tratado, a ideia da santidade, né? O santo de Israel, mostrando que Deus é santo e que a gente tem que se voltar para essa premissa que jamais a gente pode se esquecer. Quando ele é comissionado, ele vê os serafins dizerem santo, 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 e é bem interessante
que o único escritor que vai falar sobre serafins na Bíblia é Isaías. É interessante porque querubins tem outras passagens, anjos, arcanjos, mas serafins só Isaías que trata. Isso é bem interessante, né? Falando sobre o Redentor de Israel, olha que coisa fantástica. É profético. Aqui já é o anúncio do grande Salvador, né? Sólidas e confirmações proféticas de Isaías, mostrando tudo aquilo que realmente os profetas vieram fazer e que ele estava dando continuação, e ele profetiza às nações, aos impérios. Então eu achei muito legal essas contribuições. Grande desapontamento do Senhor em Israel, eu achei também muito interessante, porque você pode ver que ele fala a Israel, mas também ele não só fala a Israel, ele fala a Judá também, né? O que mais? Vamos ver aqui. Apelo de Isaías pela retidão. Então você vê que o Ellison, ele trabalha dando uma abordagem diferente. Por isso que hoje eu falei assim, não, hoje eu queria falar pelo menos 4 livros, mas eu falei, não, eu vou gastar um tempão sobre Isaías, porque eu acho que Deus, ele fez questão de preservar um livro para que, por meio desse livro, fosse um anúncio muito grande às novas gerações, principalmente às nossas gerações. E, irmãos, uma coisa que é muito interessante, o povo judeu, ele sempre deu muito valor às leis. E quando veio essa descoberta de Qumran, das cavernas de Qumran, querendo ou não, muitos judeus começaram a estudar o profeta Isaías. E, como eu disse para vocês, os judeus mais ortodoxos, eles fazem aquela diferenciação entre Torá e os demais livros da Bíblia. Mas para um judeu naqueles dias bíblicos, a Torá, os livros históricos, proféticos e os livros poéticos era a mesma coisa. Então, essa mudança na chave judaica, porque os judeus, nos nossos dias, ele tem uma aversão tão grande ao cristianismo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. A gente parou aqui, no nascimento virginal de Emanuel, a gente já volta. Será que os judeus, eles sempre tiveram uma aversão tão grande do cristianismo durante esses 2000 anos de história? O que vocês acham? Vocês acham que desde quando Jesus pisou na terra, começou a fazer seu ministério ali, os judeus tinham uma aversão ao cristianismo, aos apóstolos, à igreja? A gente vê isso com Paulo. Mas logo depois de Paulo, essa rixa, ela sempre existiu, como é hoje, por exemplo? Pode ver que um judeu, muitas vezes, um judeu mais ortodoxo, ele não conversa com um cristão. Será que sempre foi assim? Ou será que houve uma mudança ao longo desses 2000 anos que fez com que o judeu pensasse diferente? O que vocês acham? Eu acho que desde lá se manteve. Talvez o povo semita, eles ficaram, devido a tanta perseguição que eles sofreram na história também, eles ficaram mais fechados. Acho que fechou mais ainda. Claro, a gente olha pelo aspecto daqueles que são religiosos, ortodoxos, ultra-ortodoxos, e tem os judeus messiânicos, né, que crê em Cristo, que segue o cristianismo, misturando com o judaísmo. Agora, hoje Israel está totalmente secularizado, tirando o povo que é ortodoxo e ultra-ortodoxo, é totalmente entrevista um povo judeu lá em Tel Aviv ou em Jerusalém, o povo secular e mundano. Inclusive, nos meus dias de seminário, eu aprendi que a religião predominante de Israel, uma das mais, era o espiritismo. Até me assustei naqueles dias, né? Isso daí há 30 anos atrás, tá, irmãos? Eu me formei tem 30 anos. Agora, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Então, o Júnior deu parecer, deixa eu ouvir de vocês. Vocês acham que o povo judeu sempre teve uma aversão muito grande ao cristianismo? Ou isso mudou ao longo da história? Vamos lá. Gil, irmã Cleusa, Maísa, professor Fabiano, pode até comentar. Pastor, eu acredito que mudou por conta da expansão do cristianismo, né? Ou conforme o evangelho foi crescendo no mundo, eu acredito que houve uma aversão maior do judeu por conta disso, e até mesmo por conta da ênfase daqueles que iam se tornando cristãos,
né, de combater, né, essa incredulidade do judeu que anteriormente era o povo escolhido de Deus e não crê no Messias que ele teve na Terra, e inclusive diante de grandes profecias do próprio Isaías, né, que é do Antigo Testamento. Então eu acredito que essa aversão do judeu aumentou por conta do crescimento do cristianismo no mundo inteiro, e eles tendo assim essa maior visualização que o povo cristão aumentando, consequentemente a aversão deles também aumentaram a tudo isso. Joia. Maísa e Macleusa, tem uma ideia? Não. Eu ia falar a mesma coisa que o irmão acabou de falar, que se mudou, mudou para pior, né? Eles têm mais coisas ruins, né? Mais negativismo em relação ao cristianismo. E Macleusa? O irmão... Desculpa. Eu penso igual eles também. Desculpa, Maísa, você ia falar mais alguma coisa? Não, só complementei que eu tô com o irmão Gil também. Tá bom. Diga aí, Macleusa, desculpa. Eu falei, eu penso igual eles também. Eu acho que se mudou, mudou para pior. Tá. Então tá bom. O professor Fabiano, ele tá trabalhando, então não dá para ele comentar, mas não tem problema. Deixa eu só dar aqui um parecer. O povo judeu sempre teve, é óbvio, uma aversão ao cristianismo, senão eles se tornariam cristãos. Mas é uma característica dos judeus, desde o Velho Testamento. Lembram que lá no Velho Testamento eles tinham dificuldade de não adorar a Baal? O povo judeu, ele vamos dizer assim, de uma forma geral, era muito fácil para ele ser atraído às outras nações, às outras culturas. Depois do cativeiro babilônico, eles param de adorar, e aí vem toda a história do Novo Testamento, vem Cristo. Eles tiveram dificuldade de aceitar Jesus, tiveram, mas eles sabiam conviver no meio da diversidade. Eles tinham uma repulsa, sim. Paulo é uma demonstração, eu diria, fora da curva de uma repulsa muito grande. Paulo é uma demonstração, mas Paulo é uma minoria. A mudança judaica vai se dar nas cruzadas. A mudança da chave é nas cruzadas. Por que nas cruzadas? Porque até o ano 1000, ou perto do ano 1000, o cristianismo e o judaísmo conviviam em certa harmonia. Você é judeu? Eu sou cristão. Cada um segue a sua vida. Você é do grupo dos judeus? Eu sou do grupo dos cristãos. Você segue o rabino? Eu sigo o papa. Nenhum problema. Mas com o surgimento das cruzadas, aqui a chave muda. Por quê? Porque em nome de Cristo se matava judeu e muçulmano. Aqui cria-se então uma nova, eu diria, cravada uma nova estaca no coração do povo judeu. E vocês têm que lembrar que as cruzadas não foram apenas uma cruzada, foram um período longo de cruzadas. Isso trouxe o quê? Tanto aos judeus quanto aos muçulmanos, uma aversão muito grande ao cristianismo. Sim. E então, esse cristianismo, na verdade, que não era o cristianismo que nós adotamos. Exatamente. Era a Igreja Exatamente. Católica que se dizia ser o cristianismo, a cristandade. Sim, exatamente. E perseguiram muitos judeus, a própria Espanha. Exatamente. Pode ver que não só na Espanha, como em Portugal. Segundo alguns historiadores, muitos portugueses judeus, que eram chamados novos cristãos, porque lá em Portugal, ou você era cristão, ou você era excomungado da sociedade. Então, muitos judeus se tornaram cristãos na marra. Sim. Um pouco antes dessa perseguição portuguesa, teve a perseguição espanhola. E aí, por essa razão, quando vem a descoberta do Brasil, segundo alguns historiadores, inclusive historiadores agora, isso daí tem sido uma discussão muito legal, porque o Brasil possivelmente foi colonizado por quem? Foi colonizado por judeus chamados novos cristãos. Só um minutinho, irmãos, só um minutinho.
Só um segundinho, tá, irmãos? Joia. Vamos lá. Então, segundo uma historiadora muito famosa, o nosso país ele foi colonizado por portugueses. Segundo os historiadores, quem eram esses portugueses? Eram judeus. Todas essas famílias Pereira, com nomes, né, de árvores e de frutas e etc e tal, eram chamados novos cristãos. Então, o que acontece? Bom, isso é uma discussão para outra hora, mas o que eu queria dizer? A mudança na chave se dá nas cruzadas, irmãos. Por causa das cruzadas e dessa herança que começa nas cruzadas. Perceba, nós fomos descobertos como nascem em 1500. Então, o judeu já estava sendo perseguido por novas frentes católicas lá em Portugal no ano de 1500, 500 anos depois das cruzadas. Eram novos tipos de perseguição. Por isso que há sabe aquela questão intragável contra o cristianismo? Olha, se o seu Cristo, que é o Salvador, que morre na cruz, tem que me mandar matar para te aceitar, então eu não quero. E é por essa razão que muitos judeus têm aversão do cristianismo. É uma explicação, é uma das mais plausíveis. Eu achei muito interessante essa explicação. Faz sentido, né, irmãos? Satanás é sujo, né? Usou essas coisas para dificultar o alcance de Jerusalém, né? Nas cruzadas. Né? Exatamente. E pode ver, irmãos, os próprios muçulmanos, quando eles perguntam o seguinte: você é um católico que adora ídolos ou não? Ele tem diferenciação. Ele sabe distinguir. Porque, irmãos, aqui, abrindo um parênteses, tá? Todos nós somos cristãos. O católico é um cristão. Uhum. Nós somos cristãos. Nós estamos debaixo do guarda-chuva da cristandade. Mas nós não somos como eles. Mas percebemos como essa questão é complicada. Quando nós fazemos a obra de Deus impondo algo a alguém. Vamos lá. Não temos cruzada nos nossos dias, mas temos igrejas que exploram das pessoas. Entendeu? Não temos aquilo que era, não temos aquelas crendices católicas, como eram as indulgências, a venda de coisas, mas tem igrejas que vendem a fé. Estão entendendo, irmãos, como a história se repete? E é por isso que a gente está aqui estudando o profeta Isaías e aprendendo com ele, tá bom? Beleza, meus irmãos? Nas cruzadas com os muçulmanos, os católicos perderam todas, ganharam uma só. Então, esse detalhe eu já não sei. Perderam todas, ganharam uma cruzada. É mesmo? Poxa, eu não sabia desse detalhe. Ganhou uma cruzada, perdeu todas. Os muçulmanos deram surra direto. Será bom? Depois disso, né, a gente não precisa nem falar mais nada, né? Eu não sabia desse detalhe, tá vendo? Sim. Bom, voltando aqui para o nosso texto, olha só que interessante, Wellington, o nascimento virginal do Emanuel. Meu Deus, irmãos, como isso é magnífico. Tá bom, vamos fazer uma leitura aqui do nascimento virginal na perspectiva liberal. Não dá, rasga esse texto da Bíblia, está entendendo? Vamos fazer uma leitura da teologia liberal do Emanuel. Não dá. Deus entre nós, não dá. Vocês entendem, irmãos? É tão ridículo, né? Chega a um ponto assim que a teologia liberal é tão ridículo que não tem sentido, né? Outra coisa que eu gostei aqui do Ellison, olha o que ele fala, a queda de Lúcifer, irmãos. Isso daqui é muito interessante. Assim como Ezequiel faz também um apontamento, ele coloca também. Só que aqui, olha que interessante, ele classifica Lúcifer como rei da Babilônia. Certo? Olha que interessante. Rei da Babilônia. E Ezequiel classifica Lúcifer como rei de Tiro. Lembra Tiro e Sidom? Sim. Os comerciantes, aqueles que navegavam. Interessante, não? Comércio, a prosperidade, a influência. Olha que interessante. Então, como Isaías, vamos racionalizar. Eu quero racionalizar. Fala da queda de Lúcifer, da teologia liberal. Não existe demônio. O demônio são as pessoas, meus irmãos.
Então, lamento. Vamos lá, ó. Em Isaías, o clássico desprezo pela idolatria. Mais uma vez, ele falando da idolatria. Servia para a tribo do norte e para a tribo do sul. E aqui o grande capítulo do servo sofredor, que é o grande capítulo, né? E a gente vai trabalhar já já. Eu gostei também dessa simetria estrutural de Isaías, do 40 ao 66, que ele faz vários apontamentos sobre a grandeza de Deus na obra da criação e trata várias luzes, a grandeza de Deus na obra da salvação, a glória de Deus na obra da restauração. Ó, meus irmãos, aqui dá um estudo bíblico maravilhoso, hein? Ó. Glória a Deus. Maravilhoso aqui. Que tema maravilhoso. Vamos estudar sobre a grandeza de Deus na obra da criação. Os capítulos 40 ao 48. A graça de Deus na obra da salvação. E aqui no capítulo 43, como um cordeiro. Olha que coisa linda, irmãos. Que divisão maravilhosa. A glória de Deus na obra da restauração. Puxa vida. Que lindo isso daqui. Eu achei maravilhoso. Por isso que eu falei, eu vou gastar um tempo hoje com os meus irmãos. Não vai dar tempo de estudar, mas eu falei assim, não, eu quero gastar esse tempo. Porque eu acho, sabe uma coisa que eu entendo, irmãos? Bom, deixa eu concluir aqui, eu já falo que eu ia falar sobre o entendo. Ó, a cristologia de Isaías, não preciso falar, ele é chamado profeta messiânico, né? Deixa eu dar aqui uma definição. Isaías é chamado profeta messiânico, Jeremias é chamado o profeta que fala muito sobre o Pai, e Ezequiel é o profeta que fala sobre o Espírito. Curioso, né? Eu sei que isso são construções, tá? Mas quando lemos os livros, destaca em Isaías o papel do pai, que busca os seus filhos. Em Isaías e Ezequiel destaca o poder do Espírito Santo na vida dos seus servos. E a gente vê aqui Isaías como profeta messiânico. Então, eu achei que esses magníficos. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem? Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu queria falar um pouquinho, pastor. Opa, fala aí então, Fiote. Pode falar. Agora não estou mais dirigindo, estou indo para casa. Ótimo, Então, tá pastor, eu queria falar um pouquinho sobre os serafins. Pode falar. Eu vi uma palestra do pastor Luiz Saião, e ele falou que o serafim, a conotação do nome dele e tal, uns dizem que tem relações a serpentes e tal, mas serpentes iluminadas, mas em suma, o serafim, ele é um ser resplandecente. E dizem que quando o profeta Isaías ele teve essa visão dos serafins, que cobriu o rosto, né, com essas asas, com as suas asas, era a ideia de que existe um que tem que aparecer. Só existe um que pode resplandecer a sua glória, que é Deus. Aí, então, ele falava que esse cobrir o rosto seria para que a glória dele não resplandecesse ou tirasse, como se tirasse a atenção, desviasse as pessoas da glória de Deus. Eu achei interessante esse ponto. E eu queria falar só mais uma coisa. Claro, Desculpa. não, mas obrigado, foi boa essa contribuição. E assim, fica aqui uma dica, irmãos, o pastor Saião é fantástico, né? Ele é um teólogo que deve ser considerado e a gente pode estar aprendendo muita coisa com ele. Pode falar a segunda coisa? A outra coisa, o pastor Ribeiro, José Ribeiro, ele fez um livro sobre Isaías, agora eu não lembro, Isaías 53, se eu não me engano. Isso. Que fala sobre o servo sofredor. Isso, aqui, ó. O dele. Eu acho que é esse daqui, ó. A influência da tradição a influência da tradição na tradução e interpretação de Isaías 52 e Isaías 53. Esse daqui é a tese, se não me falha a memória, essa é a tese de mestrado do Ribeiro na USP, se não me falha a memória. Então, fica aqui a dica, né? O livro aí, ele fala sobre o nome de Satanás. E
que a crença popular ela traz o nome de Lúcifer, mas na verdade não tem nada a ver com Lúcifer. Eu não sei se os irmãos sabiam desse assunto, mas eu acho que vale a pena a gente ver isso e ver a importância da teologia. Sim, sim. A teologia faz com que a gente venha ver aquilo que a tradução, na verdade, não mostra. Muito então, bem. Você ter essa visão, essa abordagem de que o estudo ele vale a pena você ver em 3D, você tem uma visão maior daquilo que os livros estão passando. Maravilha. Então ela mostra pra gente. E você me fez... Obrigado, viu, Fabiano? Porque você me fez... Concluiu? Pode concluir. Então é isso. Ele vai falar que o nome de Satanás ele não tem nada a ver com Lúcifer. O nome original dele que aparece lá é Rei Lelo. E diz que essa palavra ela não tem tradução. Entendeu? Diz que é uma palavra que apareceu 2 vezes, aí não sabe se é um verbo, não sabe se é um substantivo, não sabe se é um acusativo, não sabe. Ninguém tem a ideia original do que significa o nome de Satanás. Aí então, isso aí pegou força com aquela, uma das primeiras traduções da Bíblia, King James, né? Aí então, foi isso aí. Poxa, obrigado, Fabiano. Foi ótimo. E você me fez lembrar algo que o Ribeiro, uma certa ocasião, ele escreveu um artigo muito interessante sobre o Shekinah. A gente não canta, né? Sobre o Shekinah, a glória de Deus, tudo. E o Ribeiro, ele fez um artigo dando estudo sobre essa questão da glória de Deus, que é muito interessante para a gente aprender realmente aquilo que está na Bíblia e aquilo que não está na Bíblia, né? E uma outra coisa, você me fez lembrar, Fabiano, que inclusive a professora Márcia, ela comenta sobre essa questão de Satanás. Na realidade, na antiguidade, havia na corte aqueles que faziam um papel de, como se fosse advogado de acusação. Sabe o promotor? O promotor? Hoje em dia o promotor não faz... tem o advogado e tem o promotor. Então, na antiguidade, até mesmo em Israel, havia essa figura do promotor. Então, que seria aquele que faz a acusação. Que por isso que um dos nomes que é dado ao diabo é o acusador. E essa palavra, né, tem a ver com essa situação também. Ele é aquele que acusa, no sentido mais destrutivo mesmo, né? Então, assim, obrigado, me fez lembrar isso. Tá bom, meus irmãos, beleza? É um adjetivo, né? Um adjetivo que qualifica um sujeito. Então, e aí a gente pode aprender isso mais quando for estudar as línguas originais e o professor Fabiano gosta disso. Tá bom? Meus irmãos, beleza? Mais algum comentário? Alguma coisa? Porque senão eu vou encerrar essa gravação para a gente ir para o último bloco. Tranquilo? Ok, tranquilo. Joia.